dividir um pouquinho a fala aqui, nós três, né? Que viemos aqui representando o Movimento Popular por Moradia, MPM, que é um movimento que surgiu em Curitiba, mas que temos também companheiros de outras cidades do estado do Paraná. Eu, apesar de ser carioca, moro em Curitiba já faz alguns anos, então, apesar do sotaque, eu estou falando de um conhecimento que já vem de um acúmulo de militância lá pelo movimento. Seria inevitável não falar disso. É, porque é questão preliminar, né? Questão de ordem. Enfim, então, nesse sentido, a gente vai falar, todos nós vamos fazer alguns comentários e a minha fala vai ser um pouco introdutória mesmo e no intuito de contextualizar o que é o MPM e o que a gente, um pouco o debate que a gente faz em Curitiba. O Movimento Popular por Moradia, ele surgiu em 2010, mais ou menos. Então, é um movimento novo, se a gente for comparar com outros movimentos que fazem a luta pelo direito à moradia, né? Luta dos sem-teto. Mas nós, particularmente nós três, eu, Crisanto e o Fernando, a gente, antes de 2010, já estava na militância de movimento popular através do núcleo de movimento popular do PSOL em Curitiba. Nós três somos filiados ao PSOL, então pra gente esse debate também é sobremaneira interessante, porque a forma partido e a relação do partido e movimento é algo que a gente tenta fazer na nossa militância, que a gente tenta trazer constantemente na nossa atuação concreta. E, bom, enquanto núcleo de movimento popular, a gente tinha uma atuação, antes de ser MPM, portanto, a gente tinha uma atuação que focava, priorizava, de certo modo, o trabalho comunitário. O que é o trabalho comunitário? É o trabalho nas vilas, com a associação de moradores, de ir na periferia, um trabalho cotidiano, pode-se dizer. O trabalho de estar constantemente prestando uma assessoria, ajudando na mobilização, na organização do povo que a gente encontra, digamos assim, visibilizado, né, nas grandes cidades. E a partir de 2010, a gente foi convidado, em 2010, a gente foi convidado para um outro movimento, pelo qual a gente tem grande referência, que é o movimento de São Paulo. Tem vários espaços no Brasil, mas um dos mais significativos, que tem mais expressão, é em São Paulo, que é o movimento dos trabalhadores sem teto. O MTST entrou em contato conosco, que militávamos pelo núcleo do PSOL, e convidou a gente para participar de uma frente nacional de movimentos populares, chamada Resistência Urbana. A proposta dessa frente é justamente ser uma união de movimentos em todos os estados do Brasil, ou onde for possível ter. E eles convidaram a gente, que já fazia militância de movimento popular no Paraná, em Curitiba, para integrar essa frente. Só que essa frente, os movimentos que se apresentavam, não se apresentavam como partido, apesar de, mesmo na frente, haverem outros movimentos com militantes do PSOL. E um pouco esse é um debate que a gente já vinha tendo no próprio núcleo, antes de construir o MPM, mas que há alguns espaços em que é interessante ter um coletivo que se propõe a ter uma inserção que não necessariamente vincule quem queira participar a um partido. Porque o mais importante é a mobilização e a mobilização de movimento popular. Então, por conta disso, e dessa experiência que a gente foi tendo com esses outros movimentos, com esses companheiros, a gente resolveu que seria muito interessante construir um movimento também lá em Curitiba. E assim nasceu o MPM. Ele nasceu, então, de uma demanda concreta, né, de uma atuação que a gente já tinha, mas de organizar essa atuação de outra forma. E a partir de 2010, portanto, a gente tem construído o Movimento Popular por Moradia em Curitiba. E também, com a proximidade do Resistência Urbana e do MTST, a gente foi modificando um pouco a nossa forma de atuação. O MTST, como quem conhece aqui deve saber, é um movimento que prioriza como forma de atuação ocupações urbanas, certo? Ocupação urbana como uma forma combativa de discutir principalmente a questão da reforma urbana, mas não só, já que a militância no movimento popular envolve várias outras pautas.
Então, a partir disso, a gente foi começando a trabalhar a ideia de o que seria fazer uma ocupação em Curitiba. E aí, já adiantando um pouquinho, em 2012, nós conseguimos fazer nossa primeira ocupação como movimento organizado em Curitiba, 28 de setembro de 2012, recente então, né? Que está lá até agora, se chama Ocupação Nova Primavera. Faz 10 meses já que está lá. E Nova Primavera foi o nome de batismo em homenagem à Primavera Árabe, que foi bem no período de insurgência, antes de agora, né? Antes desse nosso momento aí de manifestações no Brasil. Enfim, a Nova Primavera, com a Nova Primavera, o nosso debate também foi que ter uma ocupação deveria envolver também um fim que era conseguir obter vitórias com o movimento, vitórias que pudessem ser acreditadas ao movimento, para justamente garantir e permitir que as pessoas tivessem um incentivo em se mobilizar, um incentivo em se organizar. Então, nesse sentido, como conseguir vitórias? Porque uma ocupação é muito difícil de ficar. O que a gente sempre viu é que ocupações eram despejadas, principalmente em Curitiba. Então a gente adotou uma linha incorporada a partir da nossa referência no MTST de negociar. E a ocupação Nova Primavera, ela é pautada basicamente nisso. É uma ocupação que busca mobilizar a galera que está lá, mas mobilizar visando o caminho que a gente possa conseguir chegar a uma vitória. E esse caminho passa pela negociação. Nós temos tido, podemos dizer que estamos tendo sucesso com a Nova Primavera. A gente está conseguindo se articular bem até lá em Curitiba e estamos com um contato muito legal na prefeitura lá. E há uma possibilidade muito grande de sair em conjuntos habitacionais no terreno onde está a ocupação agora. Que é uma vitória aí, né? Espero que não seja sorte de principiante no nosso caso, porque a gente é a primeira. Mas que seja a primeira de muitas. Né? A gente sofreu muitos despejos. Porque como eu comentei, antes de fazer essa ocupação, a gente participava da militância de movimento popular, então a gente já participava de outras ocupações que aconteciam espontaneamente, e a experiência sempre foi de despejo. Por isso a gente percebeu que uma questão de até responsabilidade seria tentar negociar e tentar fazer mudar um pouco a história, né? Que sempre foi uma história muito trágica, que teve um fim trágico. Porque do despejo o que sobra? Não sobra nada. Não sobra nenhum militante que possa se incorporar ao movimento. Sobra só as pessoas isoladas porque perderam mais uma chance de conseguir o que elas estavam tentando lutar, de conseguir chegar perto do sonho. Bom, mas enfim, todo mundo deve... Quando a gente fala que a gente é um movimento popular por moradia em Curitiba, todo mundo se espanta. Porque a primeira impressão que as pessoas têm de Curitiba que não é uma impressão, né, que é a imagem que se vende da cidade, é que Curitiba é uma cidade modelo. Curitiba é uma cidade que não tem problema. Curitiba não tem nem favela, né, dizem alguns. Eu mesmo tinha essa imagem um pouco antes de ir pra lá. Mas enfim. Então, por que Curitiba? Por que construir um trabalho árduo, um movimento em Curitiba? Porque Curitiba, apesar da imagem de cidade modelo, ela esconde vários problemas. E quais que são esses problemas? Fazendo uma exposição bem sintética aqui. O primeiro problema que a gente identifica até, digamos, de modo... Assim que a gente começa a ir à periferia, a gente identifica isso como uma questão, um primeiro impacto. É a questão do racismo. Curitiba é a capital do sul do Brasil que mais tem negros. Agora, se a gente for ao centro da cidade, você não vai ver negros. E, além de não ver negros no centro, o mito, o discurso de que Curitiba é uma cidade europeia justamente invisibiliza essa população. Então, é um racismo que a gente pode dizer que tem uma vertente especialmente institucional, nesse sentido. Que o problema não é... o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o problema não é um skinhead que tem em Curitiba. O problema é que institucionalmente a população negra dessa capital, que é a capital mais negra do sul do Brasil, repito, que isso é um dado muito interessante que as pessoas não reivindicam, a população negra dessa capital ela é invisibilizada.
Bom, uma outra questão também é a violência. Curitiba, segundo os dados do mapa da violência, da pesquisa do mapa da violência de 2012, até recente, portanto, é a 6ª capital mais violenta do Brasil. Isso também é um dado que choca, que se confronta justamente com essa imagem que a gente tem de uma capital europeia, de uma capital civilizada, extremamente civilizada. Em Curitiba, os índices que no próprio mapa da violência indicam é que há em torno de, em média, 50 mil homicídios por ano para cada 100 mil habitantes. 50 homicídios. Nossa. Sim, não, tô ato faz total. Não, eu falei 50 mil já. A ideia não. Mas enfim, com essa correção é isso, né? 50 mil para cada 100 mil habitantes por ano. É um dado... Nossa, eu tô mal aqui. É um dado muito sério, é um dado muito grave. E não é nem só Curitiba, porque, enfim, saindo um pouquinho da cidade e indo para a região metropolitana, há casos ainda mais graves, como, por exemplo, uma cidade da região metropolitana que se chama Piraquara, que é a 2ª cidade... Bom, esse dado, eu precisava... A gente não tem tanta certeza. Mas é mais ou menos nessa linha. É a primeira ou a 2ª, se não me engano, é a 2ª cidade que mais tem violência contra a mulher, no ranking de violência contra a mulher. Isso, nacional. Do lado de Curitiba, do lado você de atravessa Curitiba, a rua e exato. tal. Que é um dado extremamente alarmante. Mas enfim, esse status de 6ª capital mais violenta, né, do Brasil, ele envolve uma violência social muito grande, mas também uma violência institucional. Recentemente até, e como institucional, entre outros fatores, com a própria polícia, que é muito repressiva também e violenta. Um caso que ganhou repercussão nacional até há pouco tempo foi um caso que aconteceu em Colombo, que é a periferia da cidade, de uma menina, muitos aqui devem ter escutado, ficou conhecido, está sendo falado pela mídia como o caso da menina Tainá, que foi uma adolescente de 14 anos que foi estuprada e assassinada violentamente em Colombo, nessa região da periferia de Curitiba. E um tempo depois apareceram 4 rapazes que confessaram terem sido os autores dessa barbaridade. E aí, um pouco depois, se descobriu que os policiais que os pegaram tinham torturado eles muito barbaramente também. E, a partir disso, fizeram com que eles confessassem um crime. Eles não eram culpados por... Eu vi essa matéria porque fizeram usando o DNA do esperma da menina e não batia com os 4 usados. Patética essa situação. Não, e isso a gente vê, nesse sentido, é um exemplo que teve repercussão nacional de uma violência institucionalizada, que Curitiba não está isenta disso. E Curitiba é bastante violenta, apesar de não sair no jornal todo dia como sai o Rio ou São Paulo, né? E, bom, um outro elemento também que um pouco expressa por que Curitiba, por que o movimento em Curitiba, é um dado que também é muito pouco mencionado, que Curitiba foi... Isso é um dado de 2010, de um relatório chamado Fórum Mundial Urbano, da ONU. Segundo esse relatório, Curitiba ficou sendo no ranking como 17ª cidade mais desigual do mundo, gente. Desigualdade que não é exatamente quantidade de pobres, né? Desigualdade é a diferença que tem entre os ricos e os pobres. Ou seja, há uma diferença abismal entre os mais ricos da cidade e os mais pobres. E isso quem está falando é a ONU. A gente sempre brinca, né? Não são nossos informantes da Al-Qaeda. Não é nem PSOL, não é a esquerda que está falando, é a ONU. É uma questão de direitos humanos. E Curitiba é a 17ª e nesse mesmo ranking, acima de Curitiba, né,
tem só cidades africanas, como por exemplo Joanesburgo, que é a capital da África do Sul. Cidades africanas que estão nesse ranking por consequência do apartheid, de anos de apartheid. Então, como é? Então, a gente vive um apartheid, pode-se dizer, de certo modo, que isso é desigualdade, né? É justamente essa diferença. Então, é também uma coisa muito grave ser a 17ª cidade mais desigual do mundo pela ONU. Enfim, o gravíssimo problema habitacional de Curitiba, que é onde a gente, como MPM, acaba incidindo mais, ele está completamente associado a esse processo. Somado ao racismo, à violência e à desigualdade, é a população mais pobre que é especialmente oprimida por esse processo, por esse contexto. Ela é oprimida e ela é excluída. E não tem... E qual é a grande questão da política habitacional de Curitiba, do debate urbano? É que não há política habitacional porque Curitiba não tem pobre. Porque Curitiba invisibiliza seus pobres, assim como invisibiliza seus negros. Então, por conta disso, não precisa haver debate sobre política social urbana. Esse discurso institucional ele acaba blindando uma tentativa de política social. E isso é uma das maiores dificuldades que a gente encontra enquanto movimento atuando em Curitiba. Por isso, né, afinal de contas, por esses elementos aí que eu fiquei só colocando tragédia aqui, mas enfim, são elementos que quebram, que geram uma ruptura nessa imagem que a gente tem da cidade como uma cidade modelo, e que pra gente é importante trazer também. Mas esses elementos, eles mostram também a importância de uma organização popular para combater, para fazer frente a toda essa desigualdade que tem na cidade. E aí, um dos motivos, só para concluir aqui, um dos motivos pelo qual Curitiba é conhecida como cidade modelo, divulgada como cidade modelo, é a questão do planejamento urbano. Todo mundo fala que Curitiba é uma cidade planejada, urbanisticamente planejada. Bom, quando a gente pensa em planejamento urbano, a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa em redução das desigualdades. Mas quando a gente vai rever justamente Curitiba, que foi uma cidade onde há planejamento urbano, assim como Brasília, enfim, mas Curitiba é uma das cidades que há planejamento urbano. E quando você vê essa realidade, quando você se confronta com essa realidade, você constata que o planejamento também é exclusão. Se a gente para e observa, no discurso das elites, o planejamento é exclusão. Não é outra coisa, não é equilíbrio, não é organização, é exclusão. Então, a conclusão que a gente acaba chegando, vendo todos esses dados, é que Curitiba acaba sendo um planejamento que deu certo. Curitiba, ela é desigual, ela é a 17ª cidade mais desigual pelos méritos do seu planejamento. Porque o mapa da desigualdade, quando a gente sobrepõe ele ao mapa da violência, ao mapa racial, a gente verifica que ele coincide. Ele coincide porque é na periferia que há a população negra, é na periferia que há mais índices de violência, e é na periferia que há também os mais pobres que dão ensejo a esse índice de 17ª cidade mais desigual. Então, era Quer isso. dizer, ao contrário do Rio e São Paulo, porque em São Paulo você vê favela do lado do Morumbi, no Rio de Janeiro você vê favela em Copacabana. Em Curitiba é incrível você não ver favela nos lugares centrais. Rio de Janeiro está caminhando para aí. Se você mora no centro da cidade, estuda nos campos de humanas da Universidade Federal do Paraná e tal, você vive 20, 30 anos e não vê... Isso. A gente só consegue justamente chegar a compreender como que é possível essa desigualdade quando você vai na periferia. Porque se você faz o trajeto centro e vive por ali, mantém a sua vida por aquele espaço, você não tem conhecimento disso. A ocupação que a gente organiza fica na cidade industrial de Curitiba, que é uma região do sudoeste, né, mais ou menos, de Curitiba. E era para ser um distrito industrial originalmente, mas acabou não sendo, por uns motivos fundiários lá. Mas muita gente não sabe o que é a SIC. Muita gente nem foi a SIC. Muita gente que mora no centro de Curitiba ou em bairros mais
um pouco mais ricos, enfim. Não sabe porque é longe. Primeiro porque é longe, porque você demora 40 minutos para chegar do centro até lá, se você for de carro. Porque se você for de ônibus, você demora 1h30. Sem brincadeira, é um desespero. E segundo, porque é invisibilizada, porque é uma cidade, é a cidade industrial, é onde tem as indústrias, mas a população que está ali, ela em geral é invisibilizada justamente por esse discurso de cidade modelo, de cidade europeia. Enfim, a gente só trouxe um pouco esses elementos para a gente saber também onde é que a gente está pisando, né? Por que movimento popular por moradia, por que um movimento e a importância da organização coletiva em uma cidade que tem uma imagem como uma cidade desenvolvida, a mais europeia das cidades do Brasil. E com isso, enfim, concluo aqui meus comentários. A Sil fez uma fala...